A vida cristã não começa quando decidimos o que queremos ser, mas quando Deus nos chama pelo Evangelho. O propósito não nasce de dentro, mas de cima. Vivemos numa cultura que exalta desejos pessoais e trata sonhos como se fossem sagrados. Porém, a Escritura nos lembra que o coração humano é enganoso e precisa ser guiado pela voz de Deus. O verdadeiro propósito é descoberto quando abrimos mão do controle e abraçamos o chamado divino que ordena nossos passos e define nossa identidade. Não somos autores do nosso destino, mas servos convocados pelo Rei. A autodeterminação moderna promete liberdade, mas entrega ansiedade. Quando tentamos construir sentido apenas a partir dos nossos desejos, caímos na ilusão de que tudo depende da nossa força. A Bíblia mostra outro caminho, onde o propósito nasce da graça que nos alcança e nos reposiciona diante de Deus. O cristão não vive para se realizar, vive para obedecer. É por isso que a vocação cristã é contracultural, pois desafia a narrativa de que felicidade é seguir o próprio coração. Felicidade real é seguir a vontade de Deus e descansar na direção que Ele estabelece para a nossa vida. A doutrina reformada da vocação declara que Deus governa todas as áreas da vida e chama cada crente para viver de forma santa onde Ele soberanamente o coloca. A vocação não é apenas ministério pastoral, mas todo labor que glorifica o Criador. Deus vocaciona o carpinteiro, a mãe, o estudante, o empresário, o professor. A Reforma recuperou essa verdade ao ensinar que o trabalho comum é serviço sagrado quando executado com fé. Não trabalhamos para ser grandes, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Nossa vocação é o lugar onde Deus nos planta para frutificar. O trabalho não é castigo, mas parte do mandato original dado a Adão antes da queda. Trabalhar é cooperar com Deus na administração da criação e participar de seu cuidado providencial. Quando entendemos isso, cada tarefa ganha valor eterno. O cristão que atua com diligência revela ao mundo a sabedoria e a bondade do Senhor. José no Egito é exemplo claro disso, pois mesmo injustiçado, serviu fielmente e Deus o exaltou para cumprir um propósito maior. Trabalho com propósito não é sobre ascensão pessoal, mas sobre fidelidade onde Deus soberanamente nos coloca. A vocação não molda apenas o que fazemos, mas quem nos tornamos. Deus nos chama para viver de modo digno do Evangelho em cada esfera da existência. Casamento, amizades, decisões financeiras, uso do tempo e das palavras. Tudo é parte de uma vida vocacional que expressa submissão ao Senhor. Personagens bíblicos como Daniel viveram com propósito porque decidiram não se contaminar e manter fidelidade em pequenas escolhas. O propósito cristão se revela não em feitos heróicos, mas em obediência constante. Viver com propósito é transformar o ordinário em palco da glória de Deus. A santidade não é opcional para quem deseja viver com propósito. O chamado de Deus inclui purificar o coração e lutar contra o pecado. O cristão não vive para alcançar experiências espirituais momentâneas, mas para conformar sua vida à imagem de Cristo. A vocação é sempre acompanhada de santificação, pois Deus não usa instrumentos impuros sem antes refiná-los no fogo da disciplina e da graça. O Senhor molda nosso caráter para que o mundo veja a beleza do Evangelho. Santidade não é peso, mas alegria que nasce da certeza de pertencermos àquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Todo chamado verdadeiro passa pela cruz. Não existe propósito sem renúncia. Jesus ensinou que quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo e carregar sua cruz diariamente. A vocação cristã não promete conforto, mas sentido. Não promete facilidade, mas presença. Quando sujeitamos nossos desejos à vontade divina, descobrimos que a cruz não destrói o propósito, mas o aperfeiçoa. Abraão deixou sua terra, Moisés deixou o palácio, Paulo deixou a glória humana. Todos perderam algo, mas ganharam o privilégio de participar da obra de Deus no mundo. Propósito
exige submissão. Viver com propósito significa confiar na providência divina que dirige cada detalhe da existência. Não estamos à mercê do acaso, mas nas mãos do Rei que escreve nossa história. A vocação não é aleatória, mas parte do plano de Deus, que usa nossas habilidades, circunstâncias e até nossas fraquezas para cumprir sua vontade. Quando parece que nada faz sentido, o cristão lembra que a providência está agindo. Como Esther, somos chamados para um tempo como este. Nada escapa ao governo de Deus. Propósito cristão é descansar na certeza de que Ele conduz todas as coisas para o bem dos que o amam. O mundo tenta sequestrar nossa vocação com discursos motivacionais que exaltam a autonomia absoluta. Essa mentalidade produz pessoas vazias, que confundem carreira com identidade e sucesso com valor. A teologia reformada nos lembra que propósito não é encontrado olhando para si, mas olhando para Deus. Somos criaturas, não criadores. Somos mordomos, não senhores. Toda filosofia que promete uma vida baseada apenas no eu é, na prática, uma idolatria disfarçada. O cristão precisa rejeitar essa mentira e retornar à verdade bíblica de que fomos feitos para glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fundamento de toda vocação. As Escrituras e a história da Igreja estão cheias de homens e mulheres que viveram com propósito, porque foram obedientes ao chamado divino. Gideão, apesar do medo, foi capacitado pelo Senhor para libertar Israel. Ruth abandonou sua terra e seguiu Deus verdadeiro, tornando-se parte da linhagem de Cristo. Reformadores trabalharam, lutaram e sofreram, porque tinham convicção de que estavam obedecendo ao Senhor. Cada um desses exemplos nos lembra que propósito não é grandeza pessoal, mas fidelidade diante de Deus. A vocação sempre nos empurra para uma vida centrada no Evangelho. Viver com propósito é uma arte espiritual. Não nasce do esforço humano, mas da graça que ilumina nosso caminho. Deus nos chama, transforma nosso coração, dirige nossos passos e usa nossa vida para manifestar sua glória. Essa arte se aprende em oração, na palavra, na comunhão da igreja e na perseverança diária. É uma vida moldada pela convicção de que cada ato, cada escolha, cada trabalho é santo quando oferecido ao Senhor. Quando entendemos nossa vocação, encontramos alegria até nas tarefas simples, porque tudo se torna culto. O propósito cristão é viver para Deus, por Deus e diante de Deus. O cristão vocacionado transforma o ambiente onde Deus o coloca, não porque é extraordinário, mas porque vive com fidelidade. A sociedade precisa de crentes que entendam que propósito não é conquistar o mundo, mas servi-lo com humildade, integridade e verdade. O chamado de Deus nos envia como luz nas trevas e sal na terra. Quando vivemos com propósito bíblico, nossa vida se torna testemunho poderoso. Que cada cristão abrace sua vocação, rejeite a mentira da autodeterminação e caminhe com coragem na direção que o Senhor estabelece. Esse é o caminho da verdadeira arte cristã de viver com propósito.